24, quando diz assim: deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e, vocês terminam para mim? E os dois serão uma só. Oh, glória a Jesus! Você pode glorificar a Deus? Vamos bater palmas para o Senhor. Porque é Deus que instituiu o casamento. Quando Martinho Lutero se viu diante daquilo, ele disse assim: rapaz, o povo está achando que ficar solteiro e sozinho vai fazer com que eles sejam racionais e espirituais. Enquanto a Bíblia diz que Deus criou a mulher para que o homem não venha ceder às tentações próprias da sua carne. Porque se há um clamor, é porque há uma necessidade no homem. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que disse. A mulher, ela até se acostuma sozinha, mas o homem tem mais dificuldade de ficar só. É por isso que o feminismo tem tantas adeptas. Eu viajei mesmo um dia, passei 3 dias. Minha preocupação nessa menina estava boa, eu estava sozinha com a menina. Danilo estava aqui em casa sozinho. Em vez dele curtir a casa de boa, ele estava toda hora me ligando: tá chegando aqui? Tá chegando que hora? Já tá chegando, eu não aguento mais olhar para essa casa vazia. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Isso é bíblico. Isso foi o próprio Deus que identificou. E aí Martinho Lutero falou assim: rapaz, não vou ficar sozinho não. Vou arrumar uma costela para mim. E aí ele casa-se com uma ex-freira chamada Catarina Vambora. Eu imagino que até o nome ele pensou com intenção: vambora casar. Vambora casar, mulher. Porque o casamento é coisa de Deus. Esse negócio de celibato está atrasando minha vida. Detalhe, estamos no período monástico aí. Diante disso, o período de Martinho Lutero, a Igreja Católica, todo o período naquela época se levanta contra Martinho Lutero e diz que ele está se utilizando da Bíblia para dar vazão aos seus desejos carnais ilícitos. E aí Martinho Lutero, a gente já está construindo a resposta para a nossa pergunta inicial. Martinho Lutero vai proferir uma das frases mais excepcionais. Sabe o que ele vai dizer? 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Detalhe, ele estava de lua de mel, foi? Não fale isso. Está dizendo que a lua de mel influenciou ele a falar isso. Mas se tem um lugar que a gente é tratado, porque, irmãos, a base do relacionamento com Deus é o relacionamento com a gente. É tanto que a Bíblia diz que se o homem maltrata a mulher e vai orar, esqueça, a oração sai do teto. É bíblico. Nem no teto vai. Não foi mais profundo. Nem no teto chega. Trate a mulher como um vaso mais frágil, porque se você maltratar ela, meu amigo, nem sua oração não sobe. E às vezes lá em casa eu brinco com ele. Eu falei: olha, não aperte não, que hoje tua oração não sobe. Tem ameaça melhor que essa? Então, irmãos, essa é a questão. Dentro de um lar, em família, nós somos treinados, capacitados, forjados por Deus para uma vida de santificação. E aí Martinho Lutero levou um monte de gente, um monte de homem começou a casar. E eles chegaram para Martinho Lutero e falaram assim: obrigado por ter trazido essa visão para a gente. Mas tem outra frase que ele trouxe. Ele disse assim: percebo que a racionalidade do celibato é real, mas o caráter está em falta. E aí eu, curiosa, eu falei assim: meu Deus, existiu algum tipo de polêmica nesse tempo do monastério? Eu fui pesquisar. E a polêmica é que dentro dos monastérios havia presença feminina. Não tinha como, porque elas limpavam, elas cozinhavam, elas cuidavam. E aí um monte de monge praticava atos sexuais ilícitos. Aquilo se tornava como notícia para os outros. Aqueles que estão na frente começam agora a se utilizar de penalidade para que não aconteça mais. Entre as penalidades era a dieta do pão e da água. Quem fizesse isso só comia pão e água, até sair do castigo. Depois eles começaram a usar apenas punições e consequências, trazendo histórias
de fantasmas para despertar neles o medo, para que isso não acontecesse. Sendo que Deus já instituiu o casamento como um lugar de ser guardado. E eu quero dizer para vocês, o casamento e a família é a redoma de proteção para viver em santidade e para a santidade. Glória a Deus. É de dentro e fora. O apóstolo Paulo diz assim: não case, mas se é casar é melhor que abrasar. Mas se for casar, fique com uma só. E eu creio que Jesus vai tirar do coração do seu povo o desejo de separar-se, o desejo desenfreado de cobiçar o que não é seu. Esse homem que Deus lhe deu foi Deus que lhe deu, é até a volta dele, ou até você partir. Essa mulher que Deus lhe deu é até o final. Por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida e Ele te conserva dentro do casamento. E se há dificuldades, só é dobrar o joelho, clamar a Deus, viver os princípios da palavra, que Ele vai entrar com providência. Vamos para frente. Depois do período monástico, os irmãos querem saber o resto? Diz amém? Amém. Aleluia. O segundo ponto é a Revolução Sexual de 1960. E aqui é que o negócio começa a apertar. Por quê? Porque no período da Revolução Sexual de 1960, a Europa ela deixa de ser potência e os Estados Unidos tomam o lugar. E aí os Estados Unidos, para manter o ranking na frente e a imagem de potência, ela vai investir fortemente em marketing. Aí surge nessa época a chamada, não sei se vocês já ouviram falar, American Way of Life, que é o estilo de viver americano. E nós também no Ocidente fomos influenciados por essa cultura. Em que perspectiva? Sabe aquelas propagandas de margarina, de família feliz? Era o estilo de viver americano, que eles queriam que o resto do mundo olhasse para a América como um lugar perfeito, para se manter como potência. Até aí, beleza. Enquanto tiver um exemplo de família perfeita sendo demonstrado, tudo bem. O problema é que nesse mesmo período é que cria-se os filmes hollywoodianos. A pior tragédia. Cuidado com o que vocês assistem. Danilo aqui já falou no culto de doutrina. Tem irmão até que ora pela personagem da novela para se casar, um mocinho, né? Tem gente que se envolve tanto na novela. E crente não assiste novela, sabe por que eu falo isso com convicção? Porque crente pauta-se na verdade. E o que é mentira a gente descarta. E ali é uma doutrinação na sua casa, doutrinação do seu lar. E a partir do momento que você vê lá, como é o nome dos homens, né? Autores mexicanos, Vítor Manuel, é um negócio assim impactante. E aí você começa a olhar para aquele Vítor Manuel e fala assim: rapaz, meu marido não parece Vítor Manuel, não. O que é que está acontecendo aqui? Às vezes eu quero um galã de novela, para mim esse homem aqui não é não. Você começa a ser doutrinado. E aí o período de Hollywood começa a formular os piores filmes de maiores catástrofes. Qual eram os filmes? Quem já viu aqueles filmes antigos, naqueles homens com aqueles óculos Ray-Ban, né? É nessa época que vem aquela moda do Ray-Ban, uma jaqueta de couro, uma motoca. Quem já ouviu aqui? E aí a imagem dos filmes nessa época apresenta o homem para ser o galã. Ele é o galã, ele é o estiloso, mas ele é aquele que não tem compromisso com nenhuma. Então o que consegue conquistar ele é a tal. Ele não tem compromisso com nenhuma. E aí essa imagem desses filmes começa a influenciar as meninas da época. Porque as meninas da época agora queriam os galãzinhos. Se render ao galã, conquistar o galã. E às vezes dava só preciosidade. O que Jesus deu para ser conservado para o matrimônio e para o casamento antes da hora. E aí, gente? E aí? Começa-se como um efeito dominó. As catástrofes aconteceram. O que aconteceu, irmã Priscila? Vou lhe dizer. A consequência disso é que muitas mulheres se tornaram mães solteiras nesta época. Cresce-se o número de suicídios entre as mulheres nessa época. Por quê? Perceba comigo. Elas nascem num contexto familiar extremamente tradicional. Daqui a pouco elas começam a ser influenciadas
influenciado por uma cultura hollywoodiana que não tem compromisso com a Sagrada Escritura, elas começam a fazer coisas que a Bíblia diz que é proibido. A família que vem de uma base tradicional, muitos deles mandavam as meninas embora, eu não aceito você aqui, foram colocadas para fora. Cresce o número de suicídio entre as mulheres. Porque onde há quebra de princípio bíblico, há destruição e ponto final. Mas onde há um crente, mesmo com dificuldade, valorizando o que há na palavra, eu vejo a bênção de Deus sobre esse lar. Não tem jeito. Irmãos, nós não precisamos mais da ciência, embora não seja contra a ciência. Nós precisamos nos voltar para a palavra, porque só ela é capaz de conservar a alma dos nossos filhos, a alma da sociedade, a alma dos crentes, para morar no céu. Não tem outra fonte. E não é porque Deus não quer que a gente sinta prazer ou seja alegre. Mas eu aprendi uma coisa: a vida cristã não é isenção de desejo, de alegria ou de prazer. A gente só adia. Diga para o irmão que está do seu lado e fala assim: o seu prazer foi adiado. A Bíblia diz: enquanto o mundo já usufrui o prazer aqui, na eternidade chora. Mas enquanto o povo de Deus chora, na eternidade vão sorrir. É uma gratificação que se estendeu. E quando você segue os princípios bíblicos, você se apoia nessa verdade. Cresce o número de suicídio entre as mulheres. Entre os homens, meu Deus do céu, retardamento moral e crônico. Que eles se viam como garanhão, aventureiro, pegador. Eu não tenho compromisso com ninguém. Elas que têm que vir até mim. Não, eu até ela. Inclusive eu quero falar aqui para pais de meninos. Você não precisa doutrinar o seu filho para ser um garanhão, para que ele seja homem de verdade. Homem de verdade é homem honesto. Homem de verdade é homem trabalhador. Homem de verdade não é homem que pegador, que pega todas. Homem de verdade é aquele que é fiel à sua esposa e é fiel à palavra de Deus. Irmãos, eu já oro pelo marido de Lúcia. Me acha errado quem quiser. Mas eu já dobro o joelho e falo assim: Deus, o marido da minha filha já nasceu. Ela não vai casar comigo. Eu acho, né? Então já nasceu. Visita aquele menino lá, Jesus. Visita o coração daquele pai. Visita o coração daquela mãe. Para que ela venha valorizar os princípios da palavra como eu tenho valorizado. Porque eu não estou lutando, Jesus, para entregar minha preciosidade para quem não tem compromisso. Vai lá, Jesus. E você pode já orar. Mas além de orar, você tem que conduzir. Você tem que ensinar o seu filho, pai. A gente vai falar mais sobre educação em outro encontro, em outro elenco. Mas se você tem um filho, uma filha, você tem que ensinar esse menino a já ser esposa ou marido. Lúcia, às vezes, quando vem com a ignorância dela gritando com o pai, eu falo assim: você vai gritar assim com o seu marido? É? Se você gritar assim com o seu marido, ele não vai gostar, não. Eu estou treinando, irmãos. Porque depois eu não quero resolver problema com a minha filha, não. Eu quero que ela seja viva bem e viva feliz. Entende? E aí há essa deturpação. E a mulher é valorizada no casamento. Porque a Bíblia diz que como Cristo santificou e purificou a igreja, o marido também tem que fazer isso. A gente vai falar sobre isso mais no encontro entre o relacionamento entre marido e mulher. Pronto. Agora vamos falar da influência do feminismo. Quem aqui já ouviu falar de feminismo? Acho que todo mundo, né? Todo mundo, todo dia. O que é que acontece depois disso? Depois desse período, acontece a Segunda Guerra Mundial. E aí o governo dos Estados Unidos obriga que os homens vão para a guerra. No que os homens vão para a guerra, para não ter declínio no governo, as mulheres que ficaram em casa agora têm que trabalhar para sustentar economicamente o governo. E aí essa mulher, sem a presença do marido, tendo que trabalhar e cuidar dos filhos e da casa, ela ganha independência financeira, econômica e sentimental. É tanto que nessa fase de 1960 é que começam a se criar os primeiros eletrodomésticos. Dá uma pesquisadinha lá, para você ver.
os liquidificadores mais potentes. Por quê? Para ajudar essas mulheres que tinham que conciliar o trabalho e a casa com praticidade. Você sabe que hoje os eletrodomésticos vêm com influência do feminismo. Interessante, né? Mas, pois bem, não é sobre isso que a gente vai falar. E aí essas mulheres ficam em casa sem maridos. E além de ter independência econômica, sentimental, elas também vão buscar independência sexual. E aí tem um monte de relacionamento extraconjugal fora do casamento. Quando os homens retornam da guerra e chegam dentro de casa, se espantam. Sabe o que aconteceu com essas mulheres? Está tudo diferente. E isso trouxe um efeito para a sociedade. Quando eles voltam, e depois desse período, que as mulheres buscam independência sexual, há na história o que chamamos de babies boomers, ou baby boom. Você já ouviu falar sobre isso? Vou trazer uma explicação aqui melhor para vocês. Baby boom, ou seja, teve muito nascimento de bebê. Só que bebê de relacionamento extraconjugal. Vocês estão pegando aí? Amém? Qual é a consequência desse baby boom? Primeiro, aumenta-se o consumo. Porque junto com o nascimento desses baby boomers, vem também o que a história chama de crescimento da economia pós-guerra, o chamado anos dourados. Com os adolescentes frutos de adultérios e frutos de divórcio, eles se tornam vazios na sua alma e aumenta-se o consumo. E a gente tem que tomar cuidado com todo o consumo exacerbado, porque pode mostrar falta de uma coisa, um vazio de uma coisa sendo buscado para ser completado em outra coisa. E eu posso dizer para vocês, a pior dificuldade da igreja na atualidade chama-se consumo. Eu vou dizer por quê. Porque a igreja é consumista e o pastor tem que vender o produto que a igreja veio comprar. Só que nós devemos seguir a Cristo não por consumo, porque o culto é para dar, não é para receber. Cresce o número de consumo, e aí esses adolescentes vão consumir mais no campo da música, e aí cresce as propagandas de televisão, para que haja mais consumo. Nessa época também cria-se a pensão, porque há o divórcio, então estabelece a pensão. Há também um indício de falta de saúde entre esses meninos, porque cresce-se a obesidade, consumo, falta emocional. Porque onde há um lar deteriorado, quem mais sofre na história do divórcio são os filhos. Mas eu creio que Jesus vai repreender esse espírito no meio da igreja. Eu creio que Jesus vai transformar, porque a mensagem do evangelho, do cristianismo é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e sarar a família. E quem quiser receber a mensagem profética, eu vou profetizar. Eu profetizo que em nome de Jesus, a igreja no Fluminense, a igreja em Coité, não vai ser mais vítima dessa investida de Satanás contra o divórcio, mas Deus vai sustentar casamentos onde Ele vai ser a base. E você vai fazer parte disso. Você acredita? Ore por isso. E também faça a sua parte. E vamos lá, irmãos. Quem são os babies boomers? Eles vão crescer, sim ou não? Cresceram. E aí eles se tornam os protagonistas do movimento bíblico. Não tem aquela galera, paz e amor, faça guerra, não faça guerra, ou não faça amor, mas não faça guerra. Ai meu Deus, faça amor. Quase não sai, Jesus, tem misericórdia. Faça amor, não faça guerra. Essa galera aí, que nasceu de um relacionamento vindo de divórcio extraconjugal. Qual é a mensagem então? Cria-se historicamente as pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais o governo criou para as mulheres pobres. Mas quem mais consumiu foi as mulheres da classe média e classe alta. Por quê? Porque queriam uma vida imoral sem compromisso. E é nessa época que surge a cultura do divórcio sem culpa.
qual era o pensamento? O espírito não existe. Para esse povo era assim: o espírito não existe e o amor é uma química. Então, se alterou a química, não gosta mais dele nem dela, por que ficar junto, né? A química mudou. Você não precisa mais ficar com essa pessoa. Você não é capaz mais de amar essa pessoa. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Alguém tem alguma colocação? Porque eu só estou falando, vocês não falam nada, né? Danilo disse que eu tenho um dom de línguas, que eu converso muito. Alguém tem alguma colocação? Amém. Vamos. Acho que a questão do aborto também, nessa época. Já vamos falar sobre o aborto. Ótima colocação. A banalização do casamento. Por quê? Sexo livre, drogas e rock and roll. É a mensagem propagada do movimento hippie. Só não foi pior, irmãos. Porque houve nessa época, nos anos 70, um grande avivamento da igreja. Chamado Jesus Movement. É nessa época, no meio desse contexto, que nasce e cresce os ministérios dos grandes pregadores avivalistas que nós conhecemos, como Billy Graham e tantos outros. Só não foi pior por causa disso. E o que eu quero trazer para vocês: a única saída para este mundo é o Senhor. Glória a Deus. Eu vou falar algo que o Senhor me direcionou. Eu já falei para os irmãos outras vezes. Eu sou capelã escolar. E tem escola que me convida para vir e diz assim: nós trouxemos outras vertentes que têm piorado a situação dos meninos. Porque a cultura que nós somos influenciados hoje, dessa pseudociência, nos torna egoístas e individualistas, onde achamos que os nossos problemas não somos responsáveis. Responsável é meu pai, que não soube me criar. Responsável é minha mãe, que não soube me criar. E é claro que a educação tem o seu valor na construção, mas se você é adulto e tem consciência, você escolhe o final da sua vida. Viver a vida na autopiedade, achando que o mundo está contra você, é algo injusto contra você mesmo. Porque Jesus Cristo no madeiro abriu os braços para que você pudesse. E a igreja precisa entender isso de uma vez por todas. Não é psicologia que alcança a alma. Não é psicologia que divide e que alcança a divisão da alma e do espírito. Mas tem uma ferramenta que faz isso. E os nossos púlpitos tiraram ou perderam a aliança do compromisso com isso, para deixar que outros pensamentos invadam. É por isso que o povo está se perdendo, porque a única solução para uma igreja sarada é Jesus Cristo, é a Sagrada Escritura. Pregadores, se comprometam com isso. Líderes, se comprometam com isso. E foi um movimento avivalista que fez com que não fosse pior, só que tinha as consequências sociológicas. Qual foi a primeira consequência? A gente vai chegar aí já na luta. Primeiro, epidemia de adolescentes grávidas. A revista Time, no ano de 70, tem uma capa, você pode pesquisar lá depois. É uma adolescente grávida na capa. E a revista alertando aos pais sobre isso. Detalhe, cresce o número de adolescentes grávidas e aí o governo vai implantar uma pseudo-solução. Sabe qual era a solução que eles criaram? Vamos ensinar a abortar nas escolas. Porque o mundo sem Cristo é desesperado. Mas a igreja com Cristo tem equilíbrio. Porque até se você errou, se você se arrepender, deixar o seu pecado, a solução para você. Começaram a ensinar a jovens a abortarem dentro das escolas.
consequência. Como o aborto tem consequência moral, emocional e espiritual, começa-se a crescer desordenadamente os problemas psicoemocionais. Porque as jovens se sentiram culpadas pelo que fizeram. Porque manda fazer, mas não tem uma preparação emocional para isso. O percentual de pessoas com distúrbios depressivos aumentou de 3% para 30%. E grande parte da sociedade, da população, vive à base de antidepressivos, anti-ansiolíticos, psicotrópicos e tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Qual foi o resultado disso? Pessoas frágeis, pais frágeis, crianças vulneráveis. Mas aqui é o lugar onde vocês são conservados. Traga os seus filhos para a casa de Deus. Ah, mas dá trabalho. Aqui a gente não tem preocupação com isso, porque a gente tem uma pequenininha lá e a gente sabe que dá trabalho mesmo. Ah, mas fica atrapalhando tudo. É assim mesmo. Um dia ela vai aprender. Um dia ele vai aprender, mas o lugar dele e dela é aqui. Você viu ali, instrui. Ensina todo dia, é assim mesmo, batendo todo dia na tecla, tá fazendo errado, vai ensinando, porque uma hora o Espírito Santo vai direcionar. Só não desista de trazer o seu filho para a casa de Deus. Eu vou logo lhe alertar uma coisa, irmão. Não aceite perder para o inferno que Deus te deu. Porque o projeto que você carrega é um projeto eterno. Traga dele. Eu era aquela menininha, né, que não deixava minha mãe estar no culto, Jesus. Acho que hoje eu estou aprendendo um pouquinho. Passando um pouquinho do que minha mãe é. Lúcia melhorou muito, irmãos. Meu Deus, é um milagre. Só Jesus sabe aí, quando eu ia fazer a agenda dele, falava assim, pô, ora por mim. E quando eu estava lá em cima, ele ficava, porque eu digo que ela é que nem aquele hino de Cassiane. 200 graus de puro fogo santo e poder. A menina corria de um lado para o outro e gritava. E aí, para quem vão olhar? Se faz uma coisa errada, a filha do pastor. Só que eu não posso botar esse peso sobre ele, porque o ministério é de Danilo, não deve. Entende? Mas como mãe e como pai, nós temos que ensinar. O ministério não é meu, é dele. Eu só estou aqui como auxiliadora. Mas cabe a mim ensinar a minha filha a entender que a casa de Deus é reverência. E que nós temos que estar aqui dentro. Detalhe. Se há pessoas frágeis, há crianças desprotegidas. E o que é que acontece? Abuso sexual infantil. Aumentou exacerbadamente. Eu creio que esse eleitos é para a gente falar o que outra coisa em outro culto a gente não fala, viu, irmãos? Então, assim, se preparem para isso, porque aqui é doutrinação. E eu aprendi que Jesus ele ia direto na ferida, porque é a forma de curar, entende? Fingir que não tem ferida e abafar, só vai piorar as coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Mães e pais, eu falo isso com temor do Senhor. Cuidado com o que você deixa os seus filhos. Cuidado. Porque a maioria dos abusos sexuais acontece com a pessoa próxima da criança. Mães, o corpo da sua filha é sagrado ao Senhor. Ai, porque é bonitinho, mostra a barriga, não. É um tanto quanto deselegante. Fala que nem minha bisavó, ninguém quer ver taco de couro de ninguém. E o corpo da sua filha tem que ser ao Senhor. Criança veste roupa de criança. Mães e pais, não acelerem o amadurecimento dos seus filhos. O apóstolo Paulo disse, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança.
sobre eles é importante. Analise, eu falo isso com temor. Analise sinais. Vejam com quem está. Vejam com quem ficam. É responsabilidade. É difícil, viu? Assumir a responsabilidade de criar nos caminhos do Senhor. É mais fácil deixar na frente da televisão. Ô negócio bom. Mas eu vou dizer para vocês, cuidado com o que tem doutrinado os seus filhos. E eu falo uma coisa que Deus alertou no meu coração. A gente finaliza a faculdade esse ano e às vezes para adiantar as atividades da faculdade eu precisava deixar a Lúcia assistir. E como eu me envolvia na faculdade, a Lúcia ficava praticamente o dia todo assistindo, eu nem percebia. Só que um dia o Espírito Santo falou assim comigo: olhe para ela, eu te dei ela para você fazer isso? Para você deixar na frente de uma televisão? E aí, irmãos, Deus começou a me dar sinais. Lúcia começou a constatar, ter visões de vultos. E Deus falou: cuidado com o que ela está assistindo. E o ápice para mim foi quando Lúcia começou a se sentir adolescente. E se tem uma coisa que é terrível, é quebra de fases na vida do ser humano. Ela assistia os vídeos dos youtubers adolescentes e se via como adolescente. Lúcia vinha para a igreja quando olhava para a cara da menina toda maquiada. Tem alguma coisa errada em relação a isso? Não, é menina. Menina tem que ser menina, viu, irmãos? Porque se a gente não ressaltar que é menina nessa sociedade é meio complicado. Só que nós temos que falar sobre os excessos. Lúcia pegou e começou a imitar o cabelo da menina que ela estava assistindo, com a mecha rosa. E Deus falou assim: doutrinação, influência. E eu falei: Deus me dê graça. E para a glória de Deus, já são 1 mês, Lúcia, sem tela nenhuma. E eu posso dizer para você, é uma filha completamente diferente. Porque vai dar mais trabalho. Não, é melhor. É melhor. Eu ia para as escolas dar palestra, a menina não conseguia se concentrar, né, meu bem? Hoje ela consegue sentar, ficar mexendo na massinha enquanto eu palestro. E às vezes a gente vê os problemas dos filhos, leva para psicólogos que dão diagnósticos, empurram remédios nos nossos filhos, mas muitas vezes a causa é falta de responsabilidade de nos posicionar como pais. E Deus está chamando a atenção. E aí cresce o número de abuso sexual. Para intervir nessa situação, já estou encerrando aqui, viu? Já cheguei no final. O governo, ele vai trazer uma confusão, porque ele entra na família, agora ele traz a confusão entre o que é correção e o que é violência. E aí cresce muitas leis nessa época aqui, que protegiam a criança. Então o pai não podia bater, não podia corrigir. Qual foi a consequência disso? Delinquência. Se o filho não é corrigido, ele não se sente amado. Viu, mãe e pai? Porque para ele, pai e mãe nem liga. Todo mundo faz para ela ou para ele. Mas quando você impõe correção, a criança se sente segura. Tem limite. Tem alguém que me ama. Hebreus capítulo 12 diz: toda correção no devido momento de aplicação não traz motivo de alegria senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Temos que pedir equilíbrio ao Senhor para ensinar os nossos filhos. O que é que traz também? A confusão, a falta de correção, delinquência e distorções no campo da moralidade e sexualidade. A diferença entre aceitação e aprovação em relação ao homossexualismo. Qual foi o resultado disso tudo? Injustiças, imoralidade, orfandade, aborto, divórcio, apostasia acumulado pela revolução sexual de cada época. Mas uma última esperança nunca morre. E a igreja é a única esperança que existe. E aqui a gente conclui então apresentando o princípio do cristianismo, o movimento do cristianismo. E o que é que o cristianismo vem trazer? Jesus irrompe o reino de Deus e diz: é chegado o reino de Deus. Em Mateus 19, versículo 1,
Primeiro, quando Jesus foi questionado acerca do divórcio, Moisés permitiu carta de divórcio. E tu o que dizes, Jesus? Ele permitiu, por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio, não era assim. Ou seja, o propósito inicial de Deus não é esse. O cristianismo, aqui a gente encerra, não é verdade, a gente tem ainda 9 minutos. O cristianismo quebra a visão poligâmica. Vocês sabiam disso? Adultérios e divórcios, ele quebra também, resgatando o plano original. No princípio, não era assim. A visão do cristianismo vai libertar as famílias feridas pela poligamia que nós vemos, pelo divórcio e pela poligamia que nós vemos na própria Bíblia. É só você olhar os efeitos da poligamia, por exemplo, entre Sara e Agar. Do relacionamento poligâmico, crescem 2 nações que brigam até hoje. De um casamento poligâmico, onde as irmãs eram Lia e Raquel, vê que Lia ela tinha uma implicância de tudo que vinha de Raquel. Você vê que os filhos de Lia perseguem José, que era o filho de Raquel, porque a tendência era a raiz de amargura de Lia passar para os filhos, e os filhos rejeitavam tudo que vinha de Raquel. Mas, na monogamia, que o cristianismo veio resgatar, há valores conservados. Não é à toa que o único patriarca... Eu vou perguntar a vocês aqui, vocês não participaram muito não, tá, irmãos? Mas as próximas vezes vocês vão participar mais, né? Porque eu fico cansada se eu falar demais. Só eu. Aguento não, uma hora assim falando. Vou perguntar a vocês. Quem foi o único patriarca que não teve um casamento de poligamia? Dos patriarcas. Uau! Palmas para Natasha. Aí eu tô lembrando de Jefferson, Natasha na caixa. Mas no caso, ela é fora da caixa. Hã? Mas dos patriarcas. Dos patriarcas. A Bíblia diz que Isaac foi o único que não casou com outra mulher. E diante da esterilidade de Rebeca, ele não vai buscar jeitinho. Ele entra no quarto e vai orar. Será que ainda tem homens sacerdotes que pagam o preço pela sua casa? Onde estão vocês? Tem alguém aí? Grite aí se tem alguém. Tem não, irmão? Então fale, tem aqui, tô aqui, dá aí um sinal. Ô, glória! O inimigo aqui não tem perdão, porque tem homens que oram. A cultura da gente, da Assembleia de Deus, hoje eu até botei para homenagear, é a mulher do coque, eu e Delma, a gente combinou. A irmã do coque, né, a irmã de oração. E aí os irmãos pegaram essa visão e colocam a responsabilidade de orar só para a mulher. Inclusive combinando sem combinar. Combinando sem combinar. Tá vendo? Estamos em sintonia. E aí essa visão de a mulher do coque, a mulher que ora, as bichinhas vão tudo enxugadas assim, ó, é tanto peso nas costas, né? Mas quando um homem ora, se uma mulher ora, entendeu? E Deus faz as coisas que acontecer. Imagine quando um homem se posiciona. Comece a orar pelos seus filhos, pela sua mulher, pela sua casa. Tem homem que fala assim, mulher, eu estou em crise, ora aí para Jesus me abençoar. Tu vai orar não, abençoado. Nós precisamos cultivar esse relacionamento de oração e de relacionamento com Deus. E aí Isaac ele vai orar instantemente, perseverando na oração. E aí Deus respondeu a oração de um homem que clama. De que forma? Não deu uma bênção só não, deu duas. Oração serve para quem ora. E para quem ele está orando também. Porque Deus é tão misericordioso que é assim. E aí o que é que eu digo para você? A bênção veio dupla. E Deus te dará dupla bênção. Aleluia. Se você começar a clamar pela tua família. Por quê? Porque em Jesus a possibilidade
oportunidade de sermos reconstruídos. Quem está aí do lado do marido, da esposa, diga a ela que diga assim: meu bem, eu te amo. Vai lá, irmão, falar com a sua vizinha travesseiro. Amor, eu te amo. E eu quero pedir a Deus para nos dar graça, para que através do nosso relacionamento, o nome de Jesus seja glorificado. Vocês também. De que Jesus ainda mantém o seu servo na integridade, na pureza, na fidelidade, como um exemplo para essa sociedade caída. Aplauda o Senhor nesta noite. Fique de pé. Fique de pé. Fala que gravou esse culto hoje.